dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre, estou na companhia dos nossos dois analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Esta semana vamos analisar Cavaco Silva, o seu trabalho na última semana, tendo em conta a crise política. Ainda não aceitou o acordo CDS-PSD, ou seja, Paulo Portas ainda não vai tutelar o Ministério da Economia, como era previsto, nem é vice-primeiro-ministro. Também pediu ao PS, para conversar juntamente ao CDS e com o PSD, para formarem acordos para poder haver um governo de salvação nacional. No entanto, fez este pedido e ainda não há mais nenhuma informação sobre aquilo que Cavaco Silva pensa. Eu queria saber o que é que vocês pensam desta análise de Cavaco Silva. Pedro Filipe. Bom, eu acho que a análise de Cavaco Silva, como disse José Sócrates, um termo que eu achei particularmente engraçado, criou aqui uma balbúrdia política. Uma balbúrdia política porque, neste momento, estamos aqui num ponto sem nó e sem retorno e sem grande avanço ao nível do que se espera. Porque Cavaco Silva não aceitou, não é? Tacitamente não aceita a proposta que a coligação lhe apresenta e diz o seguinte, bom, agora vão ter que se entender os três partidos do poder, que a gente considera em Portugal os três partidos do poder, vão ter que se entender, fazer aqui uma coligação para um governo de salvação nacional. Primeiro ponto que eu quero aqui frisar. Quantos partidos têm assento na Assembleia da República? Porquê que só aqueles três é que são chamados a pronunciar-se? Há uma parte da população que não interessa, ainda que estejam representados na Assembleia da República, não tem que ser ouvida. São só três que têm que se pronunciar. O PS, pela voz do seu líder, António José Seguro, disse exatamente a mesma questão. Levantou exatamente a mesma questão. Eu não percebo o porquê. Quem é que determinou que três partidos iriam sempre ser em Portugal os que estavam destinados ao poder? É falta de consideração pelo eleitorado? Mas claro que sim. É falta de consideração pela própria democracia em si, não é? Mas quem é que determina que um partido é mais importante que outro? Uma coisa é o eleitorado chamar-se a pronunciar, até porque estas coisas são muito voláteis. Se fosse há 4 anos atrás, o terceiro partido mais votado foi o Bloco de Esquerda, não foi o CDS-PP, quando o PS teve maioria absoluta. E há outros anos ainda foi pelo Partido Comunista. Pois é, estas coisas são muito voláteis, mas são só estes três porquê? Porque são agora os mais votados, têm os outros, não têm uma opinião, as pessoas que votaram nos outros não merecem estar representadas nesta salvação nacional. Eu acho que nem foi por aí que ele foi buscar ele. Mas não interessa, mas isto é uma loucura que para mim é muito grave. É muito grave. Não, falam. Isto é um atropelo. Isto é um atropelo, não é? Todos os comentadores políticos falaram nessa situação. A questão é que Cavaco, para além disso, ainda falha, ainda comete outros erros, porque, para além desse, ele não faz nem deixa fazer. Porque esta solução, na prática, e ele é um político hábil, apesar de muitas vezes dizer que ele não é político, é o político há mais tempo no ativo em Portugal, e ele sabe perfeitamente que o PS não vai entrar em acordo nenhum com esta coligação, porque politicamente era um suicídio, porque desde há muito tempo atrás que o PSD desprezou o Partido Socialista no que concerne a acordos de regime relativamente às relações com a Troika, e Cavaco Silva sabe perfeitamente que este Partido Socialista não vai entrar em coligação porque também lhe deu um presente, porque lhe disse que em vez de haver eleições daqui a 2 anos, vai haver eleições daqui a 1 ano. Portanto, obviamente o Partido Socialista não vai entrar em coligação nenhuma nem sequer vai haver eleições daqui a 1 ano, ou seja, com o novo ultimato, que tem que se entender numa semana. O que leva aqui a crer que, se não se entenderem numa semana, vamos ter eleições já este ano. Sim, mas nesse facto então ele nem precisava dizer que iam haver eleições daqui a 1 ano. Porque ele encurtou a legislatura. Se houver salvação nacional, é daqui a 1 ano. Sem salvação nacional, vamos já para as urnas. Mas isso para mim nem sequer é muito inteligente. Porque se eu quisesse levar o Partido Socialista a ter que se entender com o Partido Social Democrático, o PP, eu não lhes dizia, ou pelo menos escondia esse facto, que ia encurtar a legislatura. Porque ao estarem a encurtar a legislatura, eu estou a dizer ao Partido Socialista precisamente para não entrar em acordo com o PSD, porque não precisa. Está a dar um incentivo. E a outra questão aqui que se coloca é, ele claramente retira a legitimidade a este governo, apesar de dizer que se não acontecer alguma coisa, este governo está legitimamente em funções, ele praticamente tira ao chão esta coligação. E não decide nada. Ele aqui tinha uma de 3 coisas e não pôs nem uma, nem outra, nem tirou. Quer dizer, aquilo foi uma confusão enorme, porque ele nem escolheu
um governo de iniciativa presidencial, deu a entender que tinha uma pessoa, que é uma coisa também engraçada, quer dizer, supostamente o papel dele ele é que deve tutelar a coligação em termos de escolha de partidos e fazer o consenso. Ele diz que vai escolher uma pessoa, mas também não diz quem é. Ou seja, ele ameaça os partidos. Agora dizer também não me parece a altura própria, não é? Tens um primeiro-ministro, vais dizer que tens alguém... Mas então vejamos uma coisa, ele não tinha nada que dizer, então dizia... Os partidos têm que se entender, depois, se não se entendessem, ele sim dizia: olha, eu vou escolher uma pessoa. Mas é isso que eu acho que vai acontecer. Mas então, não tinha dito agora. Isto tem a ver com o discurso que ele teve ao país. Foi um discurso que até chegou a confundir a imprensa internacional. Várias interpretações da mesma coisa. O problema estava no conteúdo daquilo que foi dito ou na análise e na dificuldade em entender todo este capítulo político, esta balbúrdia política. Nas duas. Porque ele na primeira parte parece que vai para Sacavém e depois na segunda parte volta para trás. Mas toda a gente estava à espera que ele fosse dizer amanhã vou aceitar a proposta da coligação, porque tudo indicava isso. Ele depois faz uma pirueta, não é? Dá meia volta e depois deita tudo a perder outra vez. Eu acho que isto me parece uma estratégia clara. E a estratégia clara vai ser isto. Eu acho que o Presidente da República vai propor de facto um governo de iniciativa presidencialista, mas tem que justificar fazê-lo. Portanto, está a preparar terreno? Está a preparar terreno e por isso é que põe o ónus completamente nos partidos. Com este último ultimato... Está a entalar os partidos. Exatamente, com este último ultimato tem uma semana para 3 partidos. Não são completamente diferentes, mas há aqui 2 que já toda a gente percebe que são inconciliáveis, que é o PS, que quer poder, com António José Seguro, com quem teve ser relações muito difíceis com este PSD. E que publicamente já veio contra todas as medidas e todas as escolhas do Partido Social Democrata. Já disse que ia votar a favor da moção de hoje censura numa moção de censura de um partido. Dizer que de repente tem uma semana para se entender. E diz, se os partidos não se entenderem, então as pessoas vão perceber de quem é a culpa do falhanço. Ou seja, isto é tudo para justificar depois um governo de iniciativa presidencial. Quero uma pessoa do CDS e uma pessoa do PCP entenderem-se aqui em relação ao futuro do país. Tem uma semana, não se entenderam, então pronto, já perceberam quem é a culpa. Mas é que há duas posições interessantes. Uma é que é um Presidente da República a passar um cartão vermelho aos partidos que estão no Parlamento. E segundo, é a possibilidade de termos aqui um regime presidencial. Já não é a primeira vez que se fala disso, já vários outros comentadores também referiram que é uma boa ideia. Na vossa opinião, é um caminho que pode ser mais benéfico para o país nesta altura? Vamos ver uma coisa, eu acho que ele não apresenta um cartão vermelho a este governo. É pior que isso. Eu queria só parlamentos. Quando ele retira... Não, porque mostrar um cartão vermelho seria dissolver a Assembleia. Mostrar um cartão vermelho seria demitir aquele governo. Ele não faz nada disso. Ele nem escolhe outro governo, ele nem aceita a proposta da coligação e ele nem marca eleições antecipadas. Ele não fez nada das 3 coisas que podia fazer. Mas podem pôr aqui um ónus, ele preparou uma das pode coisas. Pôr aqui um ónus aos partidos. Caso as coisas não corram bem, não houver aqui um acordo, como o Pedro Filipe referiu, há aqui uma responsabilização em relação aos partidos. Ele quer sobretudo arranjar uma justificação para poder amanhã escolher um governo de iniciativa presidencial, que é diferente de um regime presidencial. O regime presidencial seria ele tomar conta do governo enquanto Presidente da República e isso constitucionalmente não é permitido. O que ele poderá querer fazer é juntar um governo de iniciativa presidencial. Eu acho que dificilmente ele o fará. Eu acho que ele, de certeza que se vai inclinar para as eleições antecipadas. O que ele quer, e como sempre fez, isto vai na linha do que sempre foi Cavaco Silva, ele quer escolher as eleições antecipadas, mas culpando os partidos de o estar a fazer. Exatamente. Acho que o Cavaco Silva, por exemplo, simplesmente conseguiu de uma forma muito airosa conseguir aquilo que muita gente queria, que eram as eleições antecipadas. Muita gente queria. Não as pessoas da sua aula política. E isso também é outra coisa que eu destaco aqui. O curioso, não é? O sonho de Sá Carneiro está aqui pela base. Era um presidente, um governo, uma maioria. O presidente vai acabar com a maioria. E com o governo. Uma contradição engraçada. Não era bem este o sonho de Sá Carneiro. Às vezes a história morde-nos do rabo, não é? Pois, mas estar a deturpar um bocadinho aquilo que é o sonho não foi nada disto. Não havia nenhuma coligação com o Partido Popular. Era um presidente, nem era um governo. E Sá Carneiro, neste momento, se fosse vivo, se calhar saía do PSD com este tipo de liderança que o PSD está a ter. Portanto, também não é... São SIS que não interessa aqui. Eu estou a dizer uma citação histórica que ficou muito marcada e que foi muito falada quando o Cavaco Silva foi eleito, e por isso o governo estão a cair por base logo pelo primeiro prisma. E nisto acho que o Pedro de facto tem razão. Acho que está a preparar o terreno
para anunciar aquilo que todos vimos que vem aí. E faz sentido haver eleições antecipadas? Acho que faz. Numa altura onde já se falava de eleições antecipadas porque o governo agora está minado, porque o que Portas fez e deu-se muito mal, achámos durante nem chegou uma semana, durante uns dias, nós próprios dissemos que tinha sido um grande vencedor da semana, um grande estratega político, cortaram-lhe as bases. Se calhar Paulo Portas estava um pouco arrependido daquilo que escreveu quando era jornalista do Independente. Agora já tem toda a oposição que fez a Cavaco, se calhar está agora a apagá-la. Ele previu algo, previmos todos, e olha, as contas seriam completamente furadas. Mas acho que sim, acho que faz, porque o governo já deu uma imagem de que não se consegue, não se aguenta. Vítor Gaspar, sai Portas, afinal não sai Portas. E como toda a gente passava que o Presidente da República vinha em seu auxílio, tirei a última base que tem. Mas economicamente falando também será benéfico para o país? Tendo em conta as avaliações da Troika, neste caso? A Troika não está muito preocupada qual é o governo que está à frente, se é de iniciativa presidencial, se é o Partido Socialista ou se é o Partido Social Democrata. A Troika aquilo que quer, a Troika aquilo que quer é que assinem o memorando e continuem a fazer aquilo que eles querem para lhe pagar o dinheiro que lhe devem. Politicamente não têm qualquer tipo de preocupação relativamente a Portugal, e essa história dos juros também é um bocadinho um bicho-papão, porque os juros já voltaram outra vez ao que estavam, portanto também é um bocadinho o PSD, sobretudo de Passos Coelho, gosta muito de vir com esse papão, não podemos fazer nada, não podemos abalar politicamente o país, porque senão lá vem o papão dos juros e não, se estivessem preocupados com isso não tinham feito isto que fizeram nas últimas semanas, e a culpa foi dos dois. Portanto, eu para mim, e já falamos sobre isso, culpo Paulo Portas como culpo Passos Coelho. Relativamente a Cavaco Silva, aqui o problema é que Cavaco Silva ou marcava eleições antecipadas, ou então, muito simples, em termos constitucionais, é facílimo, chamava o partido mais votado das últimas eleições e dizia: arranjem outro governo porque este eu não quero. Porque é assim que funciona. Cavaco Silva conseguiu arranjar ali. Mas a questão é, tu dizes que é assim que funciona, como se fosse automático e não houvesse outra solução. Se calhar Cavaco Silva auscultou o país e viu que se calhar o partido mais votado das últimas eleições não vai ser o partido mais votado nesta. Então, se calhar, o resultado das últimas eleições já não expressa a vontade popular neste momento. Isso é outra questão, por isso é que eu disse que Cavaco Silva podia escolher uma de duas. Ou marcava eleições antecipadas porque achava que que este governo não tinha legitimidade popular neste momento, ou então, como o governo não estava a cumprir o programa que foi sufragado pelos portugueses, então chamava o partido mais votado a escolher outro governo. Diga uma coisa, é muito simples. Havendo eleições antecipadas, vocês acreditam que algum partido terá a maioria absoluta? Não. Ou seja, terá que haver aqui coligações. Sim. Que possíveis coligações é que vêm, tendo em conta aquilo que o Pedro Cabrita disse, que é seguir as políticas que foram impostas independentemente do governo, mas é seguir as políticas da Troika? Vamos supor, por exemplo, que PS terá que se coligar com outro partido para ter maioria. Não há outro partido. Ou é o irrevogável Portas a virar-se para um lado, ou a virar-se para a direita, ou a virar-se para a esquerda. Não há aqui outra possibilidade. Discordo completamente. Acho que é uma visão, tal como o Presidente da República, acho que não há mais partidos, não? Da esquerda poderá haver aqui uma união? Na minha opinião, não. O Bloco de Esquerda, sim. Vejo a abertura do Bloco. Hoje em dia, sim, vejo a abertura do Bloco para tentar uma solução um pouco diferente de tudo que tem acontecido aqui à esquerda. Até hoje a esquerda sempre teve esse problema, não é? A esquerda é incapaz de se unir, seja para o que for. Mas porquê até hoje? O que é que aconteceu de novo? Publicamente, que declaração é que o Bloco de Esquerda teve para tu retirares essa interpretação? Quando vejo gente do Bloco de Esquerda e figuras eminentes do PS a fazerem convenções e já faziam antes. Já quando faziam vejo apoiarem os mesmos, não faziam antes destas. Já faziam antes. O Bloco de Esquerda apoiou Manuel Alegre para as presidenciais e já tinha feito outro tipo de convenções com Mário Soares e com Manuel Alegre. Antes, é de agora. Já tinha feito. Mas vamos supor, vamos imaginar esse cenário, que teria que haver uma coligação PS Bloco de Esquerda. Ambos os partidos teriam que ceder algumas coisas. O Bloco sempre foi um partido que foi contra as políticas da Troika. Coligar-se para chegar ao poder não iria perder, neste caso, credibilidade em relação aos seus próprios eleitorado e às pessoas? Depende das extensões que fizesse, é como tudo. Eu não percebo que tipo de extensões é que pode fazer quando o Bloco não quer relações com a Troika. Não estou a perceber onde é que tu queres chegar. Portanto, o PS é a favor das relações com a Troika e com o memorando porque assinou. E nunca veio dizer que é contra. Disse apenas que queria negociar algumas metas. E o Bloco de Esquerda, liminarmente, diz que nós temos que acabar com a Troika e varrer daqui. Os partidos de esquerda são sempre os irresponsáveis, ao contrário. Mas ninguém está a falar de responsáveis, é uma medida. O Bloco foi o primeiro partido em Portugal, e isto é uma verdade, e é irrefutável, que veio dizer este memorando tem que ser renegociado. Isto na altura das eleições.
Que toda a gente disseram, pronto, ela está à esquerdalha, não sabe nada, os dedinhos, sempre a conversa deles, o que é que eles percebem, não percebem nada da economia, porque o Santa deve ser padeiro, não. Hoje em dia já é uma opinião muito consensual. Aqueles que há 2 anos, 3 anos atrás, diziam, lá estão estes tipos, eu vou dizer isto, depois o que é que eles percebem? Hoje em dia já são grandes doutores e dizem isto com toda a importância. Bom, de facto, este memorando tem que ser renegociado. O que não implica o que estou a dizer. Continuo sem perceber. O Bloco disse, o Bloco retratou-se de não ter ido reunir com a Troika. Hoje em dia o Bloco já disse que isso de facto tinha sido um erro e está a pagar caro isso, e pagou caro também nas eleições. E foi o primeiro partido em Portugal a dizer, ok, este memorando tem que ser renegociado, com estas condições nunca vamos conseguir. Passaram de irresponsáveis, ninguém lhes atribui mérito, porque já se sabe que é a esquerda, e passaram de irresponsáveis a visionários, mas como não são visionários, que podem ser reconhecidos. Hoje em dia todos os outros comentadores que achavam que eles eram irresponsáveis já dizem isto com uma grande propriedade, como se tivessem sido os primeiros a ter tido essa ideia, e continuam a dizer, aqueles doidinhos é melhor não os ouvirmos, porque aquilo é gente As pessoas de direita também disseram isso, Pacheco Pereira sempre disse isso. Eu estou a falar de partidos, eu falei de partidos. Okay? O único partido, o primeiro partido em Francisco Portugal, depois foi o PCP. Falou nisso. É a figura de um partido, foi o primeiro que o fez. Sim, mas eu continuo sem perceber o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Porque se tu tens dois tem partidos que querem dois caminhos diferentes, como é que tu dizes que vão se estás a dizer, o Bloco não consegue lidar com isso. Eu digo, não, se a política do Bloco, desde há uns tempos, tem que ser renegociar. Para mim, renegociar não é romper. Isto é uma questão de dicionários. Não é? Podemos ir buscar ver o que é irrevogável, o que é irrenegociar. Mas renegociar não é romper. É renegociar. Isto já os dizem desde as últimas eleições. Então temos aqui um cenário. Alguém não está atento. Temos aqui um cenário PS, Bloco de Esquerda. Há outros possíveis cenários? Está disponível a todos, não é? Mas tendo em conta a última crise política, aqueles mais prováveis, poderá haver aqui um PS-CDS, por exemplo? Também, sim. Acho que sim. Acho que o CDS é o partido mais volátil nesse tipo de coisas. O CDS é o partido mais volátil. Desde que haja uma janela de oportunidade para atingir o poder. Achas que Paulo Portas poderá avançar mais uma vez para um novo governo, desta vez com um partido de esquerda, Pedro Cabrita? Depois do flic-flac que tenho visto nos últimos tempos, acho que Paulo Portas pode fazer tudo, não é? Porque Paulo Portas também se demitiu e agora voltou. Paulo Portas também disse que só voltaria, ou pelo menos tacitamente se percebeu que só voltaria como vice-primeiro-ministro, e acabou a última sessão parlamentar a fechar com um discurso que, na minha ótica, não faz qualquer tipo de sentido, e vai continuar a ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros quando já tem uma carta de demissão assinada por ele a dizer que é irrevogável a decisão. Portanto, acho que tudo é possível. Porque eu acho que se o governo cair neste preciso momento, o PP vai ser altamente penalizado na zona. Vejamos o que vai acontecer agora durante a semana. Nesta edição do Olhar de Lince, o Minuto Livre é da autoria de Pedro Filipe. Nos Estados Unidos, mais propriamente na Flórida, George Zimmerman, um cidadão norte-americano de 29 anos, vigilante voluntário, alvejou com um tiro um outro cidadão norte-americano, Trevor Martin, de 17 anos, estudante do liceu, que voltava de uma visita noturna à casa de seu pai e de uma breve passagem numa loja de conveniência onde tinha comprado chás gelado e repousados. George viu o rapaz, suspeitou do jovem, perseguiu, envolveu-se com este numa rixa, durante a qual alvejou o jovem à queima-roupa, provocando-lhe morte imediata. Ontem saiu a sentença deste caso. Foi considerado inocente. Ainda no mesmo estado da Flórida, uma mulher de 31 anos, Marianne Alexander, casada, mãe de 2 filhos, vítima de violência doméstica, vendo-se confrontada com mais uma ameaça de agressão de parte do seu marido, disparou um tiro com a intenção de o ameaçar. A bala não atingiu ninguém e o único dano que provocou foi o da parede onde acertou. Ontem saiu a sentença desta senhora. Foi condenada a 20 anos de prisão. A discrepância das duas sentenças é chocante e inexplicável. Ou melhor, seria inexplicável se não tivermos em atenção um pequeno pormenor. O jovem assassinado é negro, o seu homicídio é branco, a mulher que deu o tiro também é negra. Que a justiça não é cega, eu já sabia, mas infelizmente para mim parece-me muito preocupante que esteja cada vez mais daltónica. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Podem sempre enviar alguma sugestão para olhardelince.fm@gmail.com. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.